Então vamos lá. Olá, bem-vindos a mais um Conversa Paralela, o podcast alternativo do Samurai Morcego. Meu nome é Calu. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai falar sobre animais fantásticos e onde habitam. Então vamos lá, Rodrigo. Vamos começar falando um pouco pra galera sobre a nossa experiência com Harry Potter. Como é que foi a sua? Você que cresceu vendo, não foi? Sim. Então, eu desde criança acompanhei a série, né? Eu li todos os livros. Acho que depois do segundo filme eu peguei todos os livros. Eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. E aí eu comecei a ler todos eles. Então, aí a partir daí eu comecei a ver todos os filmes com os livros já em mente, né? Porque eu já tinha lido o livro. Então, assim, tipo, pra mim, os filmes, eles eram legais, mas eles eram mais um complemento do que dos livros, né? Tipo, eu achava os livros sempre muito mais bem desenvolvidos, assim, né? Eles contavam histórias, e é lógico que quando você é muito fã de alguma coisa, você vê uma adaptação daquilo, você sempre fica, tipo, pegando nas rusgas, assim, deles, né? Dos detalhes. Então, tipo, sei lá, no quarto, quando não aparece Copa do Mundo de quadribol, eu fiquei puto, assim, sabe? Tipo, quando também não aparece o Dobby no Cálice de Fogo. Então, assim, eu sempre fui meio que esse tipo de fã de, tipo, eu queria ver tudo bonitinho e tal, e eu gostava pra caralho de Harry Potter, era, tipo, uma das coisas que eu mais gostava quando era criança. Mas, assim, né, quando acabou os livros e os filmes, eu parei, né? Eu não fiquei seguindo mais isso e acabei, né, largando pra outras coisas, né? O E livro você? dos Animais Fantásticos você chegou a ler? Foram dois livros, né, que a J.K. Rowling lançou na época, acho que do quarto livro, do Cálice de Fogo, que eram meio que livros que existiam no universo do Harry Potter. Então, por exemplo, Animais Fantásticos, ele era tipo como se fosse um livro que os alunos estudaram em Hogwarts. Então, era um livro que estava na biblioteca de Hogwarts, porque você tinha toda como chamam os nomes dos personagens da série, tipo o Hagrid, o Harry, eles anotavam em cima. Então você tinha tipo o livro normal, que era basicamente tipo um guia de animais, com os animais tipo do mundo, né, uma enciclopédia, e você tinha algumas anotações por cima, assim, de personagens tipo o Rony, a Hermione, o Harry, então assim, tipo, era engraçado isso, que tinha esse humor em cima de algo que seria meio sério e, né, comum, que é, tipo, basicamente um guia de animais, né? Mas aí, agora, com o filme, isso é totalmente diferente, né? E Sim, você, sim. Calu? Você... Ah, eu assim, eu fui já aquela pessoa que, tipo, se baseava mais nos filmes, né? Eu fui vendo sempre, eu acompanhei também desde que lançou o primeiro Harry Potter, eu ia no cinema direto e tal, muito fã também. Só que pra ler mesmo, eu cheguei a ler o quê? Acho que o quarto e uma boa parte do quinto, mas nunca fiquei, tipo, em cima dos livros, sabe? Eu acompanhava mais, era pros filmes mesmo. Mas eu adorava a série e tal, e quando acabou eu também fiquei igual você, assim, nossa, tipo, eu vou sentir, tipo, vai dar muita saudade desse universo que, meu Deus, é tipo uma paixão da minha vida e, tipo, poxa, eu nunca mais vou ver, tá? Porque é meio bolado. Depois veio, né, esse Animais Fantásticos aí, É, que legal, eu gostei da proposta, né, porque ele era alguma coisa diferente, não ia ter nada envolvido com Harry Potter diretamente do personagem, né? E ainda por uhum. cima a gente ia ver umas coisas que eu sempre gostei, um aspecto que eu sempre gostei dos filmes, que era essa parte fantástica do universo criado, sabe? Do ambiente, dos Construção de mundo. lugares, das cidadezinhas envolvidas com magia de bichos, né? Que tem magia também, tinha aqueles cavalos que eram invisíveis, só quem viu a morte via aqueles cavalos. É muito legal. E eu falei, nossa, agora imagina um filme que vai envolver bastante desses bichos. Até que eu tava com uma esperança boa, um hype legal. Você falou que, pra mim, que foi ver com um hype meio pra baixo, não foi? Eu tava extremamente assim, com um hype negativo pra esse filme, mesmo com o roteiro da própria J.K. Rowling, e ser uma história também nova, né? Não ia ser um repeteco dos filmes antigos, ou talvez uma continuação direta, nem nada. Eu não tava sentindo muita firmeza nesse filme, tipo, eu vi os trailers, eu não achava muita coisa, eu não sabia muito o que esperar, assim. E eu tava meio, tipo, meio triste por um lado, porque eu achava que, mesmo com saudade daquele mundo,
eu não queria que Harry Potter se tornasse mais uma dessas franquias que ficam sendo puxadas, assim, né, em termos de filmes, até acabar a bilheteria, tipo, ficar zerado. Até ficar ruim, né? Até Ficar você ruim. começar a pegar aquela antipatia pelo negócio. E você fica muito triste depois que, poxa, eu gostava tanto de Harry Potter, agora eu não gosto mais porque estragaram, ficaram lançando todo ano, assim, sabe? Ele seria meio que os prequels do Harry Potter, né? Literalmente também, né? Porque ele conta uma história bem anterior e aí eu comecei a pensar, antes, né? por aí. E aí eu comecei a pensar, tipo, meu, vai ser um episódio 1, sabe? Ou vai ser, sei lá, a trilogia do Hobbit também, sabe? Que nos filmes não foi boa. Então eu fiquei com medo de que Harry Potter se juntasse a todos esses outros filmes e essas franquias, né? Agora sim, tipo, agora falando da opinião que eu tive depois de assistir o filme, eu gostei do filme, eu me surpreendi, talvez por essa expectativa nula que eu tinha, eu acabei me divertindo com o filme né, tendo um prazer de assistir, de voltar àquele mundo do Harry Potter, mas também assim, eu não sei se eu quero 5 filmes, sabe, dessa nova história, dessa nova saga. Eu acho que, tipo, funcionaria perfeitamente como um filme único. E na verdade tem até certos aspectos que funcionariam a favor se esse filme fosse um filme único só daquilo, assim, sabe? Se fosse um Animais E até Fantásticos. parece meio único, né? Porque ele chega a terminar bem redondinha a história dele. Então, tipo, eu achei que os personagens que foram criados para esse filme, né, o Scamander, aquele Kowalski e aqueles outros personagens foram muito bem feitos, né, a J.K. Rowling realmente conseguiu passar aquela nível de escrita que ela tem, aquela qualidade de escrita que ela tem nos livros pro filme, pro roteiro. Eu acho que todos os personagens ali, eles têm espaço para serem desenvolvidos, e eu gostei muito disso, né? Alguns eu tenho uma ressalva com o ator em si do personagem, mas os então já personagens... Oi? Então já fala quem que é. Então, assim, eu tive um pouco de... Não gostei muito da atuação do protagonista, né, do Newt Scamander, que é o Redmayne, acho que é o nome dele, eu não sei o nome do ator. Eu já não gostava muito dele em outros filmes, tipo Miseráveis, ou aquele filme do Stephen Hawking, tipo, eu achei ele ok, não achava que ele merecia tantos méritos, ganhar Oscar e tal, mas nesse filme eu acho que ele realmente, tipo, não acrescenta muito no personagem, não. Eu acho que ele fica muito caricato em relação à atuação dos outros atores, e ele fica assim, enquanto os outros atores, eles têm uma certa... Parece que eles estão num tom abaixo dele, sabe? Do Scamander. Enquanto ele quer forçar muito essa parte que o Scamander é aquele cara meio excluído socialmente e tal, e fica um pouco forçado no filme todo, assim, ele fica com aquela cara meio de sabe, tipo, meio bobão, assim. Eu acabei não... Ficou tipo over demais, então, né? Ficou meio over, assim, né? Alguns atores também tem um pouco disso, tipo o Flash lá, né? Aquele molequinho, né? Que vai fazer o Flash no filme da Liga da Justiça. Que fez As Vantagens de Ser Invisível. Ezra Miller, né? Ezra Miller. E aí, ele também, em alguns momentos, fica bem irritante em termos de atuação. Mas, assim, dá pra levar mais ou menos até a parte final, que aí depois a gente comenta mais em detalhes. Mas, assim, no geral, eu gostei dos personagens, eu gostei do roteiro. Esse filme, ele tem uma sensação estranha pra mim, porque parece que é um filme que é uma adaptação de um livro. Porque, às vezes, o ritmo dele lembra mais um livro do que exatamente um filme. Ele tem uma certa... tem certas cenas de exposição que duram um pouquinho mais do que elas deveriam. Tipo, a parte, sei lá, aquela parte que ele mostra dentro da mala e tudo mais, que se encaixaria perfeitamente em um livro, em um capítulo de um livro. Mas num filme não parece tão assim... não parece pensado para um filme, sabe? E tem alguns aspectos, principalmente no começo do filme, que ele tem que expor bastante o contexto do que está acontecendo naquele momento, e ele faz desse jeito o David Yates, né, que é o diretor dos últimos 4 Harry Potters, e desse, né?
ele faz daquele jeito que ele fez também no Cálice na Ordem da Fênix, principalmente, que é aquele lance dos jornais, né? Que tipo, as manchetes de jornais são a exposição do filme todo. Isso eu não tinha muito problema nos filmes do Harry Potter, porque eu já tinha toda a exposição, eu já tinha lido nos livros. Então pra mim era só pra um memorando, assim, sabe? Tipo, é pra lembrar. Sim. Mas nesse filme, que não existe livro, né? Eu ficava assim, sabe, tipo, eu ficava meio assim, meio intrigado com algumas coisas, que eu acho que assim, a J.K. Rowling, ela fez esse filme com um pouco de pensamento de escritora de livro ainda, entendeu? Não que isso tenha sido negativo, eu achei curioso, eu achei diferente, eu achei que o filme tem um ritmo diferente. Esse diferente eu gostei, cara, eu não achei ruim, não, eu achei ele diferente. Não achei ruim, eu achei um aspecto que é diferente, funciona em algumas partes do filme, algumas arrastam um pouco ele. E algumas ele podia, tipo, dar uma cortada em alguns elementos porque eles não são tão explorados dentro desse filme. Vamos lá, eu realmente gostei do filme, ele me surpreendeu, assim, ele bom que foi crescendo em mim, sabe? Eu saí do filme, assim, assim, achando ele um bom filme e ele foi crescendo, né? Eu gostei bastante de como os personagens, eles foram todos, né? O personagem principal mesmo, pra mim, foi o Gordinho, por exemplo, sabe? Porque como é que chama ele? Kowalski. O Kowalski, isso. Então, pra mim, porque assim, ele foi tão bem desenvolvido durante o filme, o começo dele, a atuação dele é meio erma, assim, mas tipo, condiz com o personagem na hora, depois vai ganhando espaço, ele ganha, assim, você. Tanto que o filme encerra com ele, né? Tipo, ele que tipo, encerrou com chave de ouro o filme. Gostei bastante do filme, gostei tipo assim, visualmente foi ridículo. Assim, o 3D tá muito bem aplicado esse filme, tem um monte de cena que você sente aquele lance de que parece que saiu da tela, sabe? Não só como se fosse a maquete em si, mas com coisas sendo jogadas em você. E funciona bem. Eu não vi em IMAX, né? A gente não viu em IMAX, mas todo mundo que tá vendo em IMAX tá recomendando muito e falar que foi bem aplicado, assim, né? E sem contar que, assim, a fotografia e parece que a direção de arte, não sei, ela foi muito legal. Tem aquela cena que mostra, assim, o cotidiano das bruxas ali, né? Das irmãs. Nossa, é muito, muito interessante, muito bonito. E depois eles já encaixam logo a primeira entrada naquele mundo surreal, né? Daquele mundo fantástico, cheio de bichos diferentes que eu falei que eu queria ver bastante. E que também nessa entrada já entra aquele aspecto que você falou de parecer que é tipo uma história contada para alguém, pro escritor de livro, né? Então assim, gostei demais, assim, aquilo me surpreendeu muito nessa fase. O problema desse filme pra mim é que ele tem muita falha. Falha, tipo, sabe, um Deus Ex no final que salva do nada e que aparece do nada e que, sabe, que simplesmente só apareceu, resolveu todos os problemas e foi embora, sabe? Só que assim, se você for ficar pensando só nesse tipo de atributo, você não pensa na diversão que você teve no filme inteiro. E assim, a jornada até chegar nessa parte ruim, que pra mim foi um pouco o final, valeu muito a pena, né? Então, eu acho que assim, é um filme legal, ele não é nada extraordinário, assim, eu acho que ele é bacana, assim, ele me lembrou um pouco, no começo, aqueles filmes dos anos 80, assim, meio do Spielberg, um pouco da Pirâmide Perdida, eu acho que é aquele filme do Sherlock Holmes jovem e tal, ele me lembra um pouco isso, sabe, um filme um pouco descompromissado, assim, mas com uma boa construção de mundo, assim, sabe? E uma boa ambientação antiga, né? Tipo, esse filme, você falou de fotografia, eu acho que a fotografia dele é muito legal, a maquiagem e o figurino, pra ambientar essa parte dos Estados Unidos. É um cenário meio triste, é uma fotografia triste porque é pós-guerra, né? Assim, é uma época triste, eles relataram bem isso. Pós-depressão, né? Então, assim, é interessante isso. Eu acho que até tem um pouco dos elementos que até aparecem ao longo do filme, porque, assim, a série, ela tem muita essa coisa de focar nesse ódio entre os seres, né? Entre um ser se achar superior ao outro. A segregação, né? A segregação, e, né, principalmente no mundo mágico. E aqui, nesse filme, ele meio que explora bastante essa parte também, até pra, tipo, desenvolver aí um personagem pros outros filmes, que seria meio que, tipo, a origem do Voldemort, né, que é o Grindelwald. E basicamente o Voldemort é o Hitler, né, da franquia.
Mas assim, então assim, eu gostei dessa construção de mundo. Ele tem sim uns erros, umas incongruências, eu acho, em termos de noção de magia, assim, que eu não esperava muito que viesse de um filme do Harry Potter, porque eu achava sempre que a franquia conseguia amarrar muito bem essas coisas de poderes e tudo mais, mas ultimamente com os produtos relacionados, não só a esse filme, mas com outros, como aquele 8º livro, né, que é aquele Cursed Child, eles estão, como a franquia está meio que sendo puxada aos limites dela, tá começando a aparecer uns buracos nas lógicas da magia, desses poderes, que eu tô ficando meio assim, sabe? Eu acho que esse filme tem alguns, principalmente lá pro final do filme. Mas, assim, eu gostei eu também gosto muito dessas coisas de animais e tal, e eu acho que o filme, a melhor parte do filme é esse objetivo principal do Newt de caçar os animais dele, enquanto Proteger, né? enquanto a parte secundária, que é essa construção dessa nova saga, que é essa parte do Grindelwald e daquele outro elemento, dessa novo Nemesis, que é o Obscuros, né? Que essa parte eu não me interessou, eu achei que, na verdade, acabava atrapalhando a parte principal, que era a parte da história do Newt, do Kowalski e daquela outra menina. Então, assim, eu achei que essa parte dos animais é muito legal. Ele tem um tom E o humor? certo. Você curtiu o humor? Eu achei legal, cara. Fazia tempo que não dava umas risadas honestas no filme. Falando em humor, eu acho que assim, como você tinha falado desse Kowalski, eu acho que ele é na verdade eu posso dizer que ele é um dos melhores personagens acima do peso que eu já vi, assim, um filme americano. O melhor gordinho do cinema. Porque assim, a maioria dos filmes usam o gordinho como, tipo, alívio cômico absoluto e retardado, assim, sabe? Tipo, sem muita... Sim, sabe, ele não tem muito sentido na trama, mas bota ele pra fazer aquele alívio cômico. Eu acho que, na verdade, nesse filme, o Kowalski é o melhor personagem do filme todo, assim, como ator e como personagem, porque, como você falou, ele é um dos únicos ali que tem um arco, assim, que ele tem um começo, meio e fim, e é muito bem feito. Ele serve como alívio cômico em alguns momentos. Um momento ou outro eu não achei assim tão legal, mas na maioria dos casos eu achei que é um alívio cômico ponderado, assim, que não exagera no fato dele ser aquele personagem secundário. É tipo, ele é o Rony, né, do trio desse filme. E eu acho que ele é muito bem explorado, assim, né? E a atuação dele, que trabalho, assim, ele conseguiu passar pra você sensações muito distintas. No começo ele passa aquela emoção de que, tipo, nossa, eu caí num sonho, né? Ele ficava blasé, ele ficava, sabe, tipo, na dele, só aceitando as novidades que vinha, foda-se. Depois ele começa a entender que aquilo não é um sonho, e até fala isso no filme, é isso que é um sonho, né? Eu não teria essa capacidade de criar um universo tão cabuloso. E daí ele começa, tipo, a interagir com os bichos, sabe? E vai alimentar uma espécie de galinha, tipo, e na boa, tranquilão, como se ele morasse ali, sabe? E ele foi, então ele mostrou essa adaptação do personagem, tipo, bem efetuado. Nossa, esse ator tá de parabéns. Sim, e assim, então, tipo, é engraçado que você tinha falado dos animais, uma coisa que eu acho curioso é que esse filme, ele, ao contrário dos outros prequels das outras franquias, ele não, assim, exagera na dose de fanservice, eu acho. Tipo, algumas coisas eu achei um pouquinho... Umas duas menções só, mano. Eu acho que assim, a música, por exemplo, não precisava ter o tema do Harry Potter ali, eu, pessoalmente. Mas porque foi na minha pouquinho, cabeça, foi honesto. então, é pouco, ainda bem que é pouco, não é aquela coisa que fica, tipo, batendo na sua cabeça. Mas, assim, as referências ao universo ali do Harry Potter, eu acho que elas são muito bem ponderadas também. E elas não exageram, assim, né? São quase easter eggs. E até os próprios Animais Fantásticos, porque né, na franquia do Harry Potter já tinha aparecido vários monstros e criaturas, e quase nenhuma do Harry Potter aparece nesse. Não aparece nenhum hipogrifo, não aparece aquele cavalo
você citou, nenhum dragão. Então, assim, tipo, são todas criaturas novas que foram, a maioria estava no livro original do Animais Fantásticos, já estava naquele guia. Algumas, pelo que eu vi, foram criadas para esse filme, como aquela ave gigante do final do filme, acho que ela não Ave estava. cobra, uma ave serpente. Não é aquela, é aquela da Ah, o tempestade. final, aquela dourada lá do Deus Aquela Ex. eu acho que não tava, mas assim, de resto, eu achei que, tipo, o filme, ele tem uma propriedade de, tipo, vamos contar, beleza, é do Harry Potter, mas a gente não precisa ficar se agarrando a tudo aqui, né? E, na verdade, tipo, eu acho que isso pode acabar exagerando nos próximos filmes, mas nesse não, ele ficou, tipo, bem, assim, bonitinho, assim, sabe? Ele consegue contar uma história com começo, meio e fim, naquele universo. Também, se você, aquela coisa que ajuda se você já tiver assistido os outros filmes, porque você vai identificar facilmente as magias, o que cada personagem, porque ele não fica com tempo para ficar explicando, né, as magias, nem os efeitos, tipo, a irmã da Porpentina, eu fui pesquisar aqui o nome dela, que é a menina, né, do trio, principal, ela tem aquela coisa de ler a mente dos outros, o Sim. Clumense, eu acho, uma coisa assim. E isso, tipo, é explorado no Harry Potter, e aqui você não precisa exatamente ficar batendo de novo na tecla ou ficar explicando muito, porque a pessoa já, teoricamente, já sabe o que é aquilo. Ou talvez lá pro final, a poção polissuco, sabe? Essa noção de alguém se disfarçando de outro, já não é algo tipo Alien, a franquia. Então eu acho isso muito inteligente da parte da J.K. Rowling de fazer um roteiro que consegue, sabe, equilibrar o fanservice daquilo que é gratuito e do que é algo realmente essencial para a construção daquele universo. Falando um pouquinho já seguindo assim, pro futuro, né? Porque eu acho que a pior parte do filme é a parte que ele tem que ficar desenvolvendo coisas lá pra frente, entendeu? O filme, como eu falei, ficaria muito melhor se fosse um filme mais assim, contido. A parte do Colin Farrell, deles, né, spoiler, mas o Colin Farrell é o Johnny Depp, que é o Grindelwald, né, no final das contas, provavelmente ele tomou a poção polissuco e se transformou nesse policial, mas no final do filme eles descobrem que é o Grindelwald, que é tipo o maior bruxo do mal daquele tempo, né. Isso aí foi mais, assim, não tem muita importância dentro desse filme, mas nos próximos provavelmente, entendeu? Porque eu acho que esse filme, muita coisa que vai acontecer nos próximos não vão ter relação com esse. Por exemplo, eu acho que até o próprio o Kowalski lá, ele não vai voltar, sabe? Tipo, Eu acho que a história dele já acabou e começou, né? Ele já então, começou e acabou. e aí, assim, eu acho que agora eles vão querer construir esse universo que é meio que pra conectar com com a outra saga. E é isso que eu tenho medo, porque eu já vi isso acontecendo com o Hobbit, e não foi bonito, foi desagradável pra mim como fã assistir aqueles filmes do Hobbit, principalmente nessa parte. E assim, que é essa coisa de ficar tentando amarrar. Eu acho que agora eu comecei a dar uma pesquisada em teorias, né, em explicações para o que pode acontecer para o futuro. Eles estavam falando daquele obscuro, né, que a gente não falou muito aqui ainda, mas que é também esse novo elemento no universo, que é essa coisa que é meio que uma magia criada dentro da pessoa, né? É meio que uma anti-magia, né? Tipo, Isso, porque a pessoa ela tenta conter aquela magia e aqui ela acaba saindo, né? Tipo, é como se fosse uma repressão dos poderes mágicos de alguém, né? E aí se manifesta como tipo um ser assim, uma fumaça preta, né? Eu achei mas tipo, isso não foi muito bem explicado no filme. então, é que tá. Eu acho que se fosse um livro, ele seria muito mais bem explicado, essas coisas, ser obscuros e tal. Mas como é um filme, eu acho que, tipo, ele passa muito por cima algumas vezes e aí, às vezes, você não consegue tipo, entender exatamente o que quer dizer esse obscuros. Mas, pelo que eu entendi, é essa manifestação de, tipo, alguém que tentou suprimir a magia por medo, né, por alguma coisa assim. É meio que uma metáfora
para assim, essas pessoas que se reprimem tanto que acabam, né, se matando ou ficando malucas, tal, né, por qualquer coisa que seja, manifestação assim, sexual, Tanto de que o personagem que escolheram era um cara, tipo, totalmente reprimido, assim, até no jeito, né, nos trejeitos, assim. os trejeitos, tal. E Semblante, tá, eles colocaram isso. e assim, eu achei interessante, infelizmente, eu não gosto muito quando, tipo, um elemento, assim, é apresentado, tipo, sabe, depois da série, sabe? A gente nunca ouviu falar de ser obscuros no Harry Potter, mas enfim, aí começaram a tentar conectar, né? Porque o Dumbledore, nessa época, ele é bem jovem, né? E se sabe, pelo histórico da mitologia da franquia, que ele lutou contra o Grindelwald, que um meio que admirava o outro, alguma coisa assim. E que no final vai ter esse choque entre os dois e o Dumbledore vai acabar ganhando, né? Vai acabar derrotando o Grindelwald. E aí começaram a tentar conectar, porque talvez nos próximos filmes o Dumbledore vai ser o personagem principal, ou ele vai ser um personagem grande nesse universo. E aí começaram a lembrar daquela irmã que é mencionada algumas vezes nos livros, e acho que é uma vez nos filmes. No filme nos últimos. A irmã do Dumbledore, né? Que acho que é a Sim. Ariana. E que falam, né, que ela morreu de um jeito também que ela morreu meio enfraquecida por alguma coisa e tudo mais. E aí começaram a tentar conectar. Aí começaram a falar, será que ela seria um obscuro, né? Porque quando uma pessoa ela tem isso dentro dela, ela vira aquilo, né? Ela vira um obscuros. Manifestação meio interna. Então, eu acho que pode ter a ver que, assim, ela vá criar essa manifestação e talvez isso se conecte com a luta do Grindelwald e o Dumbledore, entendeu? Então, assim, eu já ouvi falar dessas teorias. É interessante, é uma forma inteligente de conectar o Harry Potter, né, a franquia principal com essa nova, paralela, né? mas, assim, eu não sei ainda. Eu não sei o que esperar. Eu não sei o que esperar de, sabe, mais 5. Se eles tivessem pelo menos falado assim, vai ter mais um, sabe, ou mais 2 no máximo, eu não ficaria tão preocupado. Mas é que eu acho que esse tipo de escolha não é escolha da Rowling, cara. Ela é mais pelo estúdio, entendeu? Eles querem lucrar até o final da vida deles com essa franquia. Então, assim, tipo, eu acho que vai ficar desgastado por causa disso. Mas, enfim, a trilha sonora, ela tenta lembrar algumas partes do filme, né, do original com aquele tema, mas, assim, ela é bem ok, assim, não pegou nem, tipo, nossa, ficou marcante, não é Eu também achei que ela ficou bem mediana, assim. Por exemplo, se eu ver de novo, eu vou lembrar das músicas, sabe? Eu vou saber, essa música é desse filme. Mas não vou ficar, tipo, lembrando dela sozinho. Não vou cantarolar, assim, no meu dia a dia, né? O que eu só queria falar desse Deus Ex Machina que a gente acabou não mencionando, Então que eu não entendi, entendeu? Assim, que eu achei que ou tem alguma explicação, eu fiquei esperando a explicação de como, tipo, aquela chuva de esquecimento das pessoas não tava afetando, primeiro, as pessoas dentro de casa, e segundo, por que o Kowalski, no final, que já tá chovendo, ele tá, tipo, na porta do trem, da entrada, né, da estação. Como é que ele não tinha sido afetado, então? Até lá. Tipo, Isso aí sabe? é erro de coerência. Aquilo que eu tinha comentado lá no começo da minha opinião, que eles vacilaram muito, assim. Isso realmente incomoda, sabe? Eu fiquei muito, sabe, tipo, eu falei, porra, o filme até que tava, sabe, se amarrando aqui e tem essas cenas tão, sabe, mal pensadas que eu fiquei, tipo, Tipo, merda. o filme pra mim, ele é basicamente um contraste entre, assim, o grande acerto e o grande erro. No que ele erra miseravelmente, assim, é que nem isso, sabe? Errar num bagulho simples, numa cena, era só não ter colocado, sei lá, assim, por mais que eu não goste desse Deus Ex Machina aí, que veio pra solucionar numa chuva milagrosa, achei bem fraco essa solução. Se ele tivesse feito, pelo menos com alguma coerência, era só colocar uma cena a menos, que era a cena da chuva lá fora e o povo de dentro da casa esquecendo. E já ia consertar um puta problemão de coerência, sabe? Com coisa simples, esse foi um erro de direção meio grande pra mim. Eu não gostei.
eu acho que, como você falou, assim, as partes que ele acerta bem, que é essa... Tipo aquela cena lá que eu falei da casa das duas irmãs, maravilhoso, o cara acertou nota 10. Dentro da mala, né, da Nossa, parte dos bichos, tipo, essa parte de construção de mundo e da história do Scamander, eu acho que ele acerta muito, assim, dessa procura dele, porque é um filme, ele sabe que não é um filme principal, assim, sabe, de uma franquia, então ele explora, assim, as coisas paralelas, ele explora um pouco mais os bichos, ele explora as magias, então, tipo, eu acho isso legal. O problema é toda essa parte, esses novos conceitos apresentados agora, sabe? E essa coisa de tentar construir uma nova saga que vai tentar também ser tão grande quanto Harry Potter. E aí eu acho isso desnecessário, eu acho isso coisa de estúdio e não coisa de autor, que é a base do Harry Potter, sabe? J.K. Rowling sempre fez Harry Potter e você sentia que, assim, era tudo da cabeça dela, sabe? é um trabalho dela, né? Você sente essa autoria na JK, eu também sinto. Mas pra mim sempre foi assim, é uma identidade visual e de história, e até na narrativa, muito própria, né? Mas assim, então, qual nota que você daria? Eu dou 8,5. Não. Dou uns 8,2, porque o final ele me pegou muito, mas eu me diverti no filme. Eu esperava que ia dar. Eu fui esperando um filme nota 7, agora pra mim é um filme bem nota 8, 8,2, por aí. Eu dou 8 pro filme. Eu acho que é um filme, tipo, honesto. Na verdade, desses filmes que estão saindo ultimamente, do final do ano, ele, pra mim, assim, eu gostei mais, eu me diverti mais do que o filme do Doutor Estranho. Sei que são dois filmes bem diferentes, mas assim... Mas em quesito de diversão, não tem filme diferente, né? É uma coisa. São dois filmes blockbuster, mas assim, o Doutor Estranho, eu tava com uma certa expectativa e não recebi ela, assim, vendo o filme, eu não achei muita graça. E o Animais Fantásticos eu não tinha expectativa, mas eu acabei, assim, me divertindo mais do que do que eu poderia imaginar com esse filme, que eu realmente não sabia o que esperar dele. Mas vamos ver aí o que vai acontecer com a franquia, porque teve aí, né, agora parece que é uma nova fase, né, da franquia de Harry Potter. Além desse filme, esse ano teve a peça, né, e o livro daquele Cursed Child. Assim, ao contrário desse Animais Fantásticos, que foi escrito pela J.K. Rowling, esse livro e essa peça, ela foi meio que... Ela autorizou, parece que ela meio que botou um pouco a mão ali, mas quem realmente escreveu foram outros dois autores. E você sente isso, sabe? Você sente quando não é uma coisa construída dentro do universo do Harry Potter, mas não é feito por ela. Porque parece assim, eu não li o livro, mas pelo que eu vi do rumo da história, é assim é um fanfic mal feito, sabe? Tem vários erros de lógica também no universo do Harry Potter. A questão de viagem no tempo é usada assim de uma forma tipo totalmente bizarra nessa peça. Tem umas coisas que, sei lá, aqui que a gente fala muito de mangá, as pessoas devem reconhecer assim, que parece um Boruto, sabe? Que é aquela coisa da nova geração que vai meio que ou refletir a outra ou fazer as coisas meio que opostas. Então, assim, o filho do Harry, ao invés de ir pra Grifinória, vai pra Sonserina, sabe? Tipo, só porque... Sabe? Então, tipo, eu achei, pelo que eu vi, assim, do rumo da história, tem também um elemento aí que tem um certo filho, né, de um certo mega vilão aí, que eu falei, não é possível que isso aconteça no universo do Harry Potter. Então, assim, tipo, eu acho que até, assim, muitos fãs tiveram uma repudiação dessa história, e talvez eu acho que até seja meio que deletado aí do canon, eu espero, pelo menos, que não tenha uma continuidade. Vamos ver aí, mas assim, é aquela coisa, agora a franquia ela é muito maior do que era originalmente. Agora ela tá começando a criar, como chama? Vertentes, né? E esse é o problema na hora de você construir um mundo, porque você também tem que, tipo, você está criando vertentes, mas você tem que manter a lógica da franquia original. Então, vamos ver o que vai acontecer com esses filmes. Eu também tenho a relação do parque, dessas coisas paralelas, né? Que tem aquele Pottermore, que é tipo um site, né? Que é meio que
reconta as histórias do Harry Potter como se você estivesse lá, né, lendo, interagindo com a história. E tem os parques de diversões que um dia eu quero ir, porque, né, parece ser extraordinários. Nossa, nem me fala. Nossa, é tão lindo isso. Mas assim, uma coisa que eu sempre quis, que assim, teve vários, mas um que fosse tipo original, que viesse daquela mídia total, assim, criada nesse universo, são os games. Tipo, eu queria ver, por exemplo, teve aquele Shadow of Mordor, que era uma história original de um jogo, né? No universo do Senhor dos Anéis. Eu queria ver algo assim no universo do Harry Potter. Eu acho que, tipo, até agora ainda também não acertaram muito como fazer a magia do Harry Potter funcionar em um jogo, porque acho que dá pra fazer muitas coisas com isso. E eu queria ver, tipo, um jogo que fosse também um Shadow of Mordor, assim, uma história totalmente nova. Não dizendo que não tem nenhum jogo que presta de Harry Potter, porque não, tem uns Game Boy lá que era bom, tem um de PC que eu jogava, que eu não lembro pra qual plataforma que era o Prisioneiro de Azkaban, que foi muito bom, eram jogos legais e honestos. Mas eu eram também sempre concordo que eu acho que não adaptações. acertou, sabe? É tipo o Force Unleashed lá do Star Wars, sabe? Que tipo, depois de um tempo eles acertaram na mão, sabe? Tipo, eu quero ver como é que pode se explorar esse tipo de coisa, esse conceito de magia, de uma forma sem ser só, tipo, tirinho, sabe? Porque é basicamente isso nos jogos. Tipo, a magia serve como tirinho, como, tipo, projétil Sim, no jogo. Mas eu queria ver, tipo, algo mais como, sei lá, uma coisa de construção, sabe? Tipo, de você formar coisas, você criar coisas, ser mais livre em termos da magia. Então, tipo, eu queria ver um jogo assim, ou passando em Hogwarts, ou passando em qualquer lugar no mundo mágico, que, né, aumentasse esse universo e contasse outra história. Mas vamos ver, né? Eu já ouvi falar aí de uns rumores, mas eu achava que ia sair algo agora no lançamento do Animais Fantásticos, não saiu nada. Então agora realmente é esperar o que pode acontecer com a franquia nos jogos. Mas é basicamente isso. Acho que a gente conseguiu abordar aí o né? Que a gente pode esperar do universo. Então é isso. Certo então, vamos nessa então. Falou. Falou. É o Final Fantasy. E aí ontem eu tava jogando. Eu joguei umas 6 horas. Assim, tipo, primeiras impressões. É o que eu falei, no começo eu tava me estranhando um pouco, assim. O aspecto ocidental em contra oriental do jogo, assim. Tipo, tinha umas coisas que eu achava que estavam ficando meio, sei lá, um pouco estereotipadas demais. Certos aspectos que agora, tipo, um jogo mundo aberto é meio que o mínimo ele ter. Esse jogo não apresentava tanto, tipo, sei lá, os NPCs, assim, tipo, eu achei eles meio, tipo, meio assim, qualquer coisa, sabe? Tipo, é uma coisa que acaba meio tirando um pouco da imersão, assim, do jogo, quando você tá no game, né? E aí, assim, tipo, assim, o combate eu achei espetacular, e quanto mais eu jogo, mais eu gosto. Sério? É muito, assim, tipo, é uma evolução da Square, em termos de quem começou fazendo RPGs por turnos, depois começou como algo paralelo, esses RPG de ação com Kingdom Hearts, mas agora ela integrando na franquia principal dela, no carro-chefe, né, que é o Final Fantasy, você vê que eles tiveram, tipo, muito cuidado em, tipo, equilibrar e, sabe, dar mais assim, um conteúdo pro gameplay. Tipo, tem muitas possibilidades o combate. Não é simplesmente Você ficar usa só. mais o dinâmico ou o estratégico? Eu não uso estratégico, eu só uso dinâmico. O dinâmico, assim, porque eu acho que, sabe, é meio que o natural desse jogo. Eu quero jogar o mais, assim. Depois eu vou até experimentar o estratégico. Mas eu não acabei ainda não pegando muito, não. Eu tô ainda treinando no dinâmico pra ficar bom, assim. Eu tô gostando bastante, tipo, da dinâmica, né, dos personagens. Os personagens em si, fora do combate, também eles funcionam muito bem. E assim, tipo, eles se conversando é a melhor parte. Quando você, tipo, pega o carro, né, e bota, vai, no automático pra ir pra algum lugar.
coloca uma música do Final Fantasy, porque tem na trilha sonora, né? Você escolhe na rádio as músicas dos Final Fantasy antigos. E coloca, tipo, e eles começam a conversar naquele local. É tipo, é o clima mais tranquilo possível, assim, sabe? Tipo, é um dos jogos mais zens que eu já experimentei, assim, Ah, sabe? da Porque, hora. tipo, parece que você tá realmente viajando com os amigos, assim, sabe? Você acampa, aí você come com eles, aí você treina, você conversa. Então, tipo, essa dinâmica eles realmente acertaram, assim, pelo menos nessa parte de mundo aberto, né? Porque o jogo é meio que dividido, né? Entre a parte de mundo aberto e depois ele vai ter uma parte mais segmentada, linear na segunda parte do jogo. Mas o que eu joguei até agora é só a mundo aberto e eu tô gostando bastante, assim. Agora que eu joguei mais, eu consigo, tipo, falar, agora eu tô pegando mais a dinâmica da coisa. E principalmente teve um momento que, assim, eu falei, é isso que eu queria. Que é assim, que é realmente uma evolução do gênero, que é o aspecto das dungeons. Que a primeira dungeon que tem, né? Dungeon geralmente é aquela caverna cheia de inimigos, cheio de itens. E no final tem uma chave ou alguma coisa grande para você pegar e depois voltar. Né, sempre foi assim em todos Sim, os sim. videogames. Nesse, ele consegue fazer uma coisa assim que parece algo super linear, parece que eu tô jogando tipo um Uncharted, porque ele é muito cinematográfico durante a dungeon, só que ela tem vários caminhos que você pode percorrer. Então o design da dungeon é super bem elaborado, mas os elementos que ela é super variada também em termos de movimentação. E assim, tem horas que acontecem certas coisas que, tipo, dá até um certo medo, assim, porque parece que eles aprenderam um pouco com survival horror, assim, que aquela coisa de você tá numa porta, aí você tenta abrir ela, ela tá fechada. Aí um dos personagens amigos fala, ih, tá fechada, acho que é melhor a gente voltar. Aí você volta, aí você ouve um barulho lá, quando você já tá, tipo, no túnel, sabe, voltando, você ouve um barulho. Aí um deles fala, putz, o que aconteceu? Aí você olha pra trás, você vê que a porta tá aberta. Aí você fala, ih, caralho. Aí um deles fala, mano, fudeu, tem alguma coisa ali. Aí você entra e, tipo, sabe, vai acontecer alguma coisa. Então, assim, tipo, eu não esperava isso numa dungeon de um RPG. Tipo, geralmente é uma coisa super linear. Você pega, abre uma porta, pega uma chave pra abrir outra. Mas é uma coisa que acontece muito mais numa certa fluidez. É lógico, eu joguei uma dungeon só, tipo, eu não sei como são as outras, e essa foi bem pequena, mas eu achei, assim, super eficiente, assim. É quase uma tumba do Rise of the Tomb Raider, sabe? Quando você, tipo, vê que o jogo, ele subiu de nível em termos de desenvolver aquela base dos jogos anteriores, sabe? Tipo, no Tomb Raider eram as tumbas, né? No Final Fantasy Sim. eram as dungeons. Então, assim, tipo, isso é legal, isso eu tô gostando bastante. Mas assim, é esperar, né? O jogo ele tem um ritmo realmente bem lento, assim, tipo, no começo. Eu quero ver o Pode. que você vai achar daqui a pouco, quando você entra naquela parte linear do jogo. Né? Não vai ser daqui a pouco, porque ainda tem muito show pela frente, eu acho. Mas assim, eu quero ver. Eu acho que a parte linear ela vai servir mais assim, como uma parte pra só ir contar a história, entendeu? Depois de toda essa exploração com o mundo aberto, assim, o jogo ele teria que inevitavelmente contar uma história mais linear, talvez contando a guerra, do que vai acontecer lá na frente e tal. Até no começo do jogo ele, né, ele dá um pouquinho, não sei se você jogou alguma coisa já? Eu joguei, tipo, 20 minutinhos só o tutorial, entrei, assim, tipo, Ah, eu vivi, tipo, o jogo, tipo, ligando, entrei lá, vivi como é que faz pra upar as coisas, conheci o jogo, mas, tipo, assim, agora que a história começa, sabe? Tipo, a menina mandou sim. uma missão pra mim, lá, pra consertar o carro. Então, tem aqueles primeiros minutos, né, que se passam, tipo, no futuro, né, com o Noctis velho e os outros personagens também, né? Eu quero ver aonde isso vai levar, entendeu? Se o jogo, talvez, tipo, da segunda metade pro final, ele siga, assim, comece a desenvolver, tipo, a cada 10 anos, sabe? Tipo, cada capítulo do jogo é 10 anos à frente, aí mostre, tipo, o Noctis já como um rei e tal. Eu quero ver essa evolução dos personagens. Eu acho que isso que vai realmente valer a pena, se, tipo, a jornada toda, se isso for bem construído. Né? O que eu ouço falar é que, assim, os pontos negativos são mais, assim, as coisas secundárias e tal. A história em si, tem gente que tá falando que é muito boa, assim, até o final. Então, vamos ver aí, né? Vamos ver o que a gente... Depois a gente vai fazer o podcast, né, sobre o Final Fantasy XV. Não sei quando,
quando eu conseguir terminar esse jogo, mas a gente vai fazer. Mas enfim,